Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento com o Senhor, mais um momento em que nos encontramos com a Palavra de Deus e nos permitimos estar mais e mais íntimos do Senhor, hoje de modo particular com São Matias, apóstolo. São Matias, um dos 15 primeiros apóstolos, depois que Judas Iscariote, depois de Barnabé, depois de Paulo se juntarem aos primeiros apóstolos em definitivo. São Matias também estava naquele meio. Que nós possamos então buscar essa vida junto ao Senhor, buscar essa vida, esse sim junto ao Senhor, assim como São Matias, e possamos ter mais intimidade, cada vez mais intimidade com a vinda do Espírito Santo e com a propagação do Espírito Santo também no meio dos nossos irmãos e irmãs, da mesma forma como São Matias e tantos outros apóstolos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava no meio do ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito que fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente e do lixo lhe retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, hei de permanecer no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu vos disse isto para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos digo. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irem e para que produzam frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos a história de alguém que verdadeiramente experimentou dessa alegria plena que vem do Senhor. Alguém que experimentou, que entendeu, compreendeu o que de fato significa caminhar. E aqui vale lembrar também que existem algumas situações muito interessantes e que às vezes passam desapercebidas por nós, né? Nos evangelhos vai dizer que muitos seguiam a Jesus. Jesus escolheu 12 para serem apóstolos, né? Seus discípulos. Mas muitos caminharam com Jesus. Cerca de 70 pessoas chegaram a caminhar, 70 discípulos chegaram a estar perto de Jesus, ouvirem ele falar com frequência. Cerca de quase 70, ou mais de 70, realmente seguiam Jesus com muita frequência e estavam... Tanto é que existem momentos onde Jesus está caminhando e faz a multidão, né? A multidão está ao redor dele. A multidão o acompanha. E aí, no meio dessa multidão, nós temos alguns que são citados posteriormente nos Atos dos Apóstolos, que até certo ponto conheceram Jesus, mas que não tinham sido escolhidos para estarem junto de Jesus, no caso, como aconteceu com Barnabé, por exemplo, que estava com Jesus, que conheceu Jesus pessoalmente, mas que não foi escolhido como um dos 12 para caminhar próximo de Jesus, e que fez parte dos 15 primeiros, nesse caso, Barnabé, José, o Barsabás, e aqui nós temos justamente aquele que substitui Judas Iscariotes como sendo aquele próximo dos apóstolos, o mais próximo dos apóstolos, escolhido pelo poder do Espírito Santo, aquele que verdadeiramente experimentou da alegria plena, ele que realmente acreditava em Jesus Cristo ao ponto de se entregar inteiramente a Ele, e era como se você estivesse dizendo: sim, Senhor, eu te desejo, sim, Senhor, eu te quero, sim, Senhor, eu busco a Ti, e aqui eu te espero o quanto for necessário, eu espero a oportunidade de te servir o quanto eu puder, até o momento derradeiro em que o Senhor vai me permitir te servir completamente. E foi o caso de São Matias, quando ele, nessa busca, nessa caminhada, nessa proximidade com os apóstolos, ele então entende as palavras de Jesus quando, por exemplo, Jesus está falando aos seus discípulos, nesse caso, Jesus está falando na última ceia aos 12, mas posteriormente os 12 repassam as mesmas palavras, repassam esses ensinamentos para outros que caminhavam com Jesus. No evangelho de hoje nós temos a última ceia ainda, as palavras de Jesus na última ceia, o último discurso de Jesus para os apóstolos, para os discípulos. E então ele diz que assim como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permaneçam no meu amor. Da mesma forma como o Pai deu tudo de si no seu amor pleno pelo Filho unigênito, assim também o Filho unigênito dá tudo de si no seu amor pleno pela humanidade. Por isso nós precisamos permanecer no amor dele. Se guardarem os meus mandamentos, vão permanecer no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai, e eu permaneço no amor dele. E eu vos disse tudo isto, para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja plena. Percebam que nós estamos sendo levados para perto dos mandamentos, e estando perto dos mandamentos, o Senhor nos diz que quando nós obedecemos a esses mandamentos, obedecemos às suas ordens, nós permanecemos no amor dele. E eu te pergunto, será que São Matias viveu exatamente isso? Um verdadeiro apóstolo, meus irmãos e irmãs, um verdadeiro seguidor de Cristo, este realmente se abre para a vinda do Espírito Santo e permite que a alegria seja plena no transbordar desse amor, no transbordar desse Espírito, no transbordar dessa força que vem do alto. Essa alegria se torna plena, essa alegria se torna felicidade, essa alegria é o transbordar de amor que não tem explicação, porque tudo provém de Jesus Cristo. Vocês têm dúvidas de que São Matias realmente amava Jesus? Vocês têm dúvidas de que São Matias obedeceu aos mandamentos? Não à toa, se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse obedecido aos mandamentos, se ele não fosse alegre, se ele não fosse, se o Espírito Santo não estivesse dentro dele para transbordar desse mesmo amor, ele não seria o 12º apóstolo depois de Judas Iscariotes trair Jesus. Ele não seria escolhido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele escolhe aqueles que ele consegue ver, que vão se permitir ser moldados para que possam fazer a sua vontade.
O Espírito Santo ele vai escolher pessoas que estão abertas para serem convertidas, transformadas, modeladas, reformadas, transformadas verdadeiramente segundo o seu querer, segundo a sua santa vontade, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. São Matias, com certeza, ele tinha um coração tão aberto ao Espírito Santo que ele queria, porque ele queria muito e muito mais do Espírito Santo, ele queria muito e muito mais de Jesus Cristo, ele queria estar perto, ele queria vivenciar essa vinda do Espírito, ele queria vivenciar essa força que vem do alto, essa proximidade, essa intimidade com os apóstolos, ele queria também estar no meio deles, nessa oração forte, profunda, profusa. Ele queria estar no meio deles. Ele queria compreender na pele, na carne, na alma. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu vos digo, aquilo que eu vos mando. E aí nós temos São Matias, 12º apóstolo, depois de Judas Iscariote trair Jesus, um que traiu e outro que vem amando Jesus plenamente e dizendo: sim, Senhor, tu és meu amigo e eu sou teu amigo, eu quero te amar, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos esses que não temos intimidade com Jesus para chamá-lo de amigo, que não queremos fazer a sua vontade, que não obedecemos aos mandamentos dele, que não conseguimos amar da forma como deveríamos amar. Quantas e quantas vezes nós somos esses falhos, esses que caem, esses que se dizem seguidores, mas que no dia a dia não revela a vida cristã. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Aqui é um versículo, são duas frases muito fortes no versículo 15. Porque os servos são aqueles que não sabem o que fazem os seus senhores. Se você não lê a Bíblia, se você não sabe o que o Evangelho diz, se você não sabe o que Jesus falou e o que está registrado nos Evangelhos, você trata Jesus como um Senhor, não como teu amigo, porque você não tem intimidade com Ele, e você não abre a Bíblia, você não reza, você não medita, você não fala com Jesus, você não tem hábito de oração, e você não cria essa intimidade, essa relação íntima com o Senhor. Não está certo, meu irmão. Não está certo isso. Se você realmente é amigo, assim como Jesus fala no Evangelho de hoje, eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Se você realmente é amigo do Senhor, é porque você escuta e acolhe tudo aquilo que Jesus falou, ou seja, você medita, contempla, mergulha naquilo que está escrito nas Escrituras, naquilo que está na palavra evangélica. Você contempla tudo o que ouviu de Jesus. Porque aquilo que Jesus fala é verdadeiramente o alimento que vem do alto. E se é alimento vivo, se a palavra é viva e é alimento que vem do alto, então nós temos realmente aquilo que Deus quer para nós sendo falado através de Jesus. Com que frequência você escuta a vontade de Deus? Com que frequência você escuta a voz de Jesus falando para você? Com que frequência você vai à Santa Missa? Com que frequência você escuta uma homilia? Com que frequência você escuta uma pregação? Com que frequência você medita? Com que frequência você tem intimidade e dá tempo para o Senhor falar contigo? Com que frequência, meu irmão, minha irmã? Com qual frequência? Com qual frequência? Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irem e que produzam fruto, e o vosso fruto permaneça. Ora, Jesus foi quem nos escolheu, Jesus foi quem nos chamou, Jesus foi quem nos trouxe até aqui. Se você está aqui agora meditando junto comigo, é porque você foi escolhido, foi chamado, foi tocado pelo Senhor. E aqueles que não estão aqui, aqueles que não desejam produzir frutos, aqueles que não querem realmente seguir o Senhor da forma como Ele nos designou para irmos produzir frutos e esse fruto permanecer como evangelizadores que realmente depositam a semente da palavra nos corações. Se nós não queremos fazer isso, então nós não somos seguidores de Cristo e nós não amamos o nosso irmão e nossa irmã da forma como nós fomos amados. O que isso significa, meus irmãos e irmãs? Significa que Jesus, Ele veio, Ele derramou sobre nós água viva, Ele colocou a semente no terreno dos nossos corações e colocando a semente da palavra, agora nós somos chamados para colocar essa mesma semente da palavra em outros corações, os corações dos nossos irmãos e irmãs. Por isso a necessidade do evangelho, por isso a necessidade da boa nova, por isso a necessidade do anúncio, por isso a necessidade do querigma. Porque tem tantos irmãos e irmãs que precisam conhecer a palavra e não podem ou não conseguem, porque nós estamos calados. Porque nós não saímos da nossa zona de conforto para falar sobre esse mesmo Jesus que atingiu nossas vidas,
mas não conseguimos levá-lo para atingir a vida de outros, ou não queremos levá-lo para atingir a vida de outros irmãos e irmãs. O que nós estamos fazendo, o que você está fazendo para evangelizar? O quanto você ama o seu irmão ao ponto de falar de Jesus para ele? O quanto você ama o seu irmão ao ponto de realmente evangelizar? Da forma a realmente evangelizar e transformar a vida desse irmão, dessa irmã, através de Jesus Cristo, através do nome de Jesus. É por isso que nós temos hoje São Matias, que apaixonado por Jesus queria estar no meio dos apóstolos e no momento certo, manifestado pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos vão até ele, de modo particular Pedro, os apóstolos vão até eles, nesse caso São Matias e José, chamados de Barsabás. Os apóstolos vão até eles dois, rezam sobre cada um deles e em seguida, com Pedro liderando, a oração é feita. Senhor, tu conheces os corações de todos os teus filhos e filhas, conheces também o coração desses dois teus filhos teus. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar neste ministério apostolado o lugar de Judas, o mesmo lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Versículo 24 e 25. E então tiraram a sorte entre os dois. Percebam que tirar a sorte não significa jogar na moeda, né? Tirar a sorte não significa uma mamãe mandou da vida. Tirar a sorte é saber verdadeiramente quem terá a oportunidade, quem terá a chance de revelar fidelidade, de revelar perseverança na caminhada, quem vai ter a sorte, quem vai ser escolhido. A palavra sorte aqui significa escolhido. Quem vai ser escolhido, designado, quem vai ter a sorte de estar próximo dos outros apóstolos. E a sorte caiu, o Espírito Santo escolheu, a mão do Senhor tocou em Matias. Versículo 26. O qual foi ajuntado, o qual foi aproximado, foi trazido para perto, trazido para o meio deles, para ser um dos 12, para completar o número dos 12 apóstolos. Isso que diz a palavra do Senhor hoje no Atos dos Apóstolos, na primeira leitura. E isso tudo porque o Espírito Santo quis, o Espírito Santo que realmente perscruta os corações, o Espírito Santo que conhece o que está dentro de nós, o Espírito Santo que vê o que está nos nossos corações, o Espírito Santo sabe se você quer ou não seguir Jesus, o Espírito Santo sabe se você quer ou não anunciar, o Espírito Santo sabe se você quer ou não ser discípulo, e é por isso que ele escolhe aquele que está sedento, aquele que quer falar, aquele que quer manifestar o fogo desse mesmo Espírito. O Espírito Santo vai escolher aqueles que realmente amam o poder que provém dele. Então, se você não clama ao Espírito Santo, como é que você vai deixar o Espírito Santo agir em você? Se você não clama ao Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai poder fazer alguma coisa em você? Se você não se abre ao poder do Espírito Santo, como é que você vai poder fazer algo pelo nome de Jesus através do Espírito Santo? Não vai conseguir porque o Espírito Santo não tem liberdade na sua vida, então não vai avançar. São Matias está mostrando que aqueles que permitem que o Espírito Santo seja livre dentro de seus corações, estes de fato têm sorte, são escolhidos. Estes, de fato, têm a mão do Senhor sobre eles. A sorte caiu em Matias, a mão do Senhor estava sobre São Matias. O Espírito Santo escolheu São Matias para que fosse reunido, para que fosse trazido para perto e compusesse, aliás, para que pudesse completar o número dos 12 apóstolos. E é por isso que o salmo de hoje, meus irmãos e irmãs, vai falar justamente sobre este homem, que até certo ponto é tratado como alguém desconhecido, um dos pequenos. Eu acho esse salmo maravilhoso, porque ele me faz lembrar de uma frase de Santa Teresinha. Quando o salmo vai dizer no versículo 8, o Senhor fez o indigente assentar-se entre os pobres, Santa Teresinha vai dizer que ela tenho para mim que os lugares mais próximos de Jesus, a Santa Ceia, são aqueles reservados aos pequeninos, da mesma forma como ele reservou os lugares ao seu lado para São João. Da mesma forma como ele reservou para São João, o mais novo e menor dentre todos os apóstolos, tenho para mim que os lugares mais próximos de Jesus à mesa estão reservados para os pequeninos. Olha só o que Santa Teresinha está dizendo. E olha só o que o Salmo está dizendo para nós hoje. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Aquele que antes era desconhecido. Alguém conhecia São Matias antes dele fazer parte dos 12? Alguém lembra de São Matias antes dele fazer parte dos 12? Alguém lembra do nome Matias nos evangelhos antes dele fazer parte dos 12 apóstolos?
Louvai, louvai os servos do Senhor, louvai seu santo nome, bendito seja o nome do Senhor. É hora de louvar, é hora de adorar, agora e por toda a eternidade, porque realmente o Senhor tira o indigente do chão, o Senhor levanta aquele que está caído, o Senhor chama do lixo o pobrezinho para que ele possa ser colocado no meio dos nobres, no meio dos importantes, no meio dos escolhidos, para que ele possa realmente, para que a sorte recaia sobre ele, para que o Espírito Santo venha sobre ele, para que a mão do Senhor esteja sobre ele. Aqueles que são pequenos, os indigentes, os pobrezinhos, esses são chamados, esses também são vistos pelo Senhor. Porque o Senhor olha para os menores. E olhando para os menores, ele atrai, ele traz para perto. Ele escolhe, ele chama. Isso é algo muito da pequena via de Santa Teresinha mesmo, né? O Senhor olha para os pequenos, aqueles que são pequenos, aqueles que reconhecem a sua pequenez, aqueles que reconhecem a sua fragilidade, aqueles que reconhecem a sua fraqueza. O Senhor olha para esses, traz para perto, coloca em seus braços, cuida deles e faz com que eles possam sentar entre os nobres. Isso é muito bonito, meus irmãos e irmãs. Não tenho dúvidas de que São Matias é um exemplo para nós de Marte, de apóstolo, que realmente compreendeu. Hoje, inclusive, a cor é vermelha, né? Nós temos essa graça de poder festejar São Matias com a cor vermelha. Nesta quinta-feira, nós temos então um apóstolo que realmente faz com que seu sangue, com que seu amor, com que a sua vida seja dada, entregue inteiramente por Jesus Cristo. E que nós também possamos ser esses que louvam ao Senhor, que adoram ao Senhor, que realmente clamam ao Senhor com toda a nossa vida, com o coração aberto, desejando o Espírito Santo e se doando inteiramente para que o Senhor seja cada vez mais conhecido e o seu amor perpetue para sempre, alcançando mais e mais almas. Que nós possamos fazer como São Matias e possamos levar esse mesmo amor, esse mesmo evangelho a outros irmãos e irmãs que tanto necessitam conhecer este Jesus que nos amou inteiramente na sua cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós e também sejam derramadas sobre nós o seu amor misericordioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Compartilhe essa palavra com outros que também precisam conhecer mais sobre o amor de Jesus.